Evangelho, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Vicente de Paulo, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente de que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Vicente de Paulo, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos ouvindo o Evangelho de São Lucas, em seu 9º capítulo, e de termos a oportunidade de celebrarmos a memória de São Vicente de Paulo, o santo da caridade, o santo do sorriso, aquele que durante sua inteira vida sempre foi agradável ao Senhor, por dar a sua pronta disponibilidade a fazer tudo aquilo que o Senhor lhe dissesse. Hoje, no Evangelho, Jesus vai perguntar aos discípulos a respeito do que o povo de Deus, ou melhor, do que os homens dizem a seu respeito. E como conhecemos o texto, sabemos que as opiniões são variadas. Cada um fala algo a respeito de Jesus que, de certa forma, recolhe uma evidência sobre Jesus, mas não recolhe a completa clareza a respeito de quem é Jesus. Essa vem dada pelo Espírito ao coração de Pedro através do dom da fé. Alguns pensam que Jesus é um profeta, um importante profeta. Outros que ele seja João Batista, que ressuscitou. Mas apenas Pedro, pela ação do Espírito Santo, pelo dom da fé, é capaz de responder que Jesus é o Filho de Deus. É aquele que vem de junto do Pai por todos nós. Todas as outras afirmações carecem dessa conclusão que é ousada, mas que torna completa a compreensão a respeito do Filho de Deus, a respeito do Deus Altíssimo. Por isso, quando temos em paralelo ao Evangelho de hoje a vida de São Vicente, temos o eloquente testemunho de que, de fato, o Espírito Santo de Deus ilumina o coração dos fiéis, a fim de que o dom da fé possa germinar e crescer, e ao mesmo tempo conduzir na estrada do Senhor a vida dos seus filhos. São Vicente, na sua história, traz para nós um testemunho muito bonito daquele que se deixou sempre conduzir pelo Espírito e que pôde anunciar o nome do Senhor em todas as partes.
quando Jesus proíbe severamente os discípulos de falar a respeito dele, não significa aqui que Jesus, de certa forma, não quer ser conhecido como Filho de Deus, mas que tal conhecimento não vai transmitido senão através de um testemunho completo sobre a filiação divina. Jesus é aquele que irá entregar a sua vida por amor, aquele que irá imolar-se por seus irmãos, aquele que irá dispor de tudo o que lhe pertence para amar ao próximo. Era preciso que primeiro se conhecesse como o Senhor é Messias, para que depois se pudesse afirmar: meu Senhor e meu Deus, eu creio, espero, te amo, te adoro e te seguirei por toda a minha vida e me deixarei guiar através desta estrada pela ação do teu Santo Espírito. E bom, foi mesmo o Espírito Santo quem conduziu a vida daquele pobre camponês, temente de amor a Deus, que teve a oportunidade de receber a ajuda para ter a instrução junto dos padres, a fim de que pudesse evangelizar centenas de corações. Para fazer ressaltar a virtude deste grande santo, São Vicente de Paulo, disse que foi, no seu tempo, a própria evidência da divina providência entre os pobres e os mais necessitados. A mão visível de Deus secando o suor e enxugando as lágrimas dos acabrunhados, acalmando dores e extirpando misérias na vida dos mais pobres. Nada lhe agradou nunca senão em Jesus Cristo, com quem vivia unido e por quem operava a todo momento e tinha certeza de estar ao seu lado. Nos casos de dúvida, São Vicente de Paulo parava refletindo e perguntava-se a si mesmo, olha que lindo, o que faria Jesus nesse caso? E a seguir atuava segundo o conselho da voz interior do Espírito Santo que o inspirava a agir. Que bom deve ser Deus, dizia ele, quando fez maravilhas. E vai dizer depois um companheiro: que bom deve ser Deus quando fez para nós Vicente, pois a sua presença trazia o espelho perfeito da bondade de Deus entre os homens. Ele nasceu no dia 24 de abril do ano de 1581, em uma pequenina cidade em Nantes, França. Uma família de origem espanhola, muito pobre e simples. Estudou com seus irmãos franciscanos e foi depois ordenado sacerdote no ano aos 19 anos de idade. Numa viagem à região de Marcília, foi feito prisioneiro dos turcos, dos muçulmanos, que o levaram como escravo para Tunis, na África. 4 vezes ele terminou sendo mudado de uma casa para outra, teve 4 praticamente proprietários. E o dono que o teve pela última vez, encantado com suas palavras e seu testemunho, torna-se também ele cristão
e concede por fim a liberdade a Vicente. Ele então regressa à França e vai a Paris. E lá viveu retirado em silêncio e oração com os irmãos de São João de Deus, que eram aqueles que se dedicavam à caridade dos pobres, especialmente no cuidado dos hospitais. O confronto da pobreza e a proximidade à necessidade dos mais pobres seguirá Vicente por toda a vida, até que alguns amigos o recomendam de seguir como capelão da Rainha Margarida, que também o terá como seu conselheiro. Então, em 1661, sob a direção do padre Pierre, que foi seu conselheiro espiritual, São Vicente começa os exercícios de Santo Inácio, que duram um mês. E uma transformação começa a acontecer em sua vida e a marcar definitivamente sua alma. Ele irá renunciar à abadia e à capelania da rainha para retirar-se como pároco em uma pequenina cidade de aldeia, nos arredores de Paris. E ali vai se tornando cada vez mais claro que o Senhor o conduzia para o apostolado junto aos mais pobres, entregando-se cotidianamente na visita às inúmeras casas e ao acompanhamento das pessoas enfermas e mais necessitadas, como pároco. Irá fundar a Congregação da Missão no Colégio dos Bons Meninos em Paris. Depois, mais adiante, haverá a mudança para o Priorato de São Lázaro, que se transformará na casa-mãe deste grande centro. Para lá se dirigem todos os seminaristas pouco antes do sacerdócio. E o clero, para tomar parte nas conferências que aconteciam na terça-feira sobre o amor ao próximo e o exercício da caridade. Também grande número de homens e mulheres, nobres e aristocratas, se aproximam desse grande centro de espiritualidade e de vida no Senhor para aprenderem, não apenas com testemunho, mas com as obras sociais, a possibilidade de realizarem também eles a caridade em favor de seus irmãos e suas irmãs. E assim, configura-se pouco a pouco a história desse grande santo que irá formar também Santa Luísa de Marillac, que foi alma e braço direito de São Vicente de Paulo na fundação daquelas que serão as Irmãs da Caridade. São Vicente de Paulo é conhecido como Santo do Sorriso, pois até nas situações mais difíceis e nas maiores contrariedades sempre tinha o sorriso no rosto e a certeza que a providência divina não faltaria e de que o Senhor nos ajudaria na hora mais necessária. E dessa forma, São Vicente foi um grande testemunho para todos os homens da sua época, e ainda hoje o é, de alguém que se abandona e confia completamente no Senhor. Peçamos a alegria de confiarmos perfeitamente no Senhor e de abandonarmos também a sua divina providência, e a graça de sermos conduzidos por obra do Espírito Santo a um conhecimento maior do plano de Deus para a nossa vida, a fim de que possamos também nós, como fez São Vicente, deixarmos-nos conduzir pelo Espírito no conhecimento da nossa vocação e na entrega da nossa vida por amor a Cristo
e por amor aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente de Paulo e pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.